Olá pessoal, tudo bom? Você sabe como a produção de tilápias pode ser impactada pelos níveis de oxigênio presentes na água? E como isso pode influenciar na alimentação dos peixes? Se você não sabe essas respostas, fique comigo que você vai descobrir. As tilápias são peixes reconhecidamente muito tolerantes a baixos níveis de oxigênio. Como nós podemos ver nesta foto, quando os níveis de oxigênio estão abaixo do mínimo necessário para a espécie, as tilápias elas tendem a ter um comportamento que nós chamamos de boquejamento, ou seja, elas ficam próximo à superfície da água, tentando capturar aquela água ou mais rica em oxigênio próxima à superfície. Então essa fina camada superficial, onde ocorre a troca de oxigênio entre o ar e a água, que é mais rica em oxigênio, é o motivo dos peixes fazerem esse comportamento de boquejamento. As tilápias elas são capazes de suportar diferentes períodos de tempo em níveis de oxigênio muito baixo, variando de 0,1 até 0,5. Como nós podemos ver aí na foto, na época que essa foto foi tirada, o nível de oxigênio neste viveiro estava em 0,21 miligramas por litro e os peixes estavam sobrevivendo. Mas não é o objetivo da produção aquícola fazer com que os peixes apenas sobrevivam. A gente quer fornecer para eles níveis de oxigênio que possam garantir uma ótima produtividade para os animais. Então, esses níveis de sobrevivência, eles são importantes serem conhecidos, mas não são o objetivo da produção aquícola. É importante lembrar que a respiração nos peixes ocorre por um processo de difusão. Portanto, a concentração ambiental de oxigênio vai ser extremamente importante na eficiência desse processo de trocas gasosas. Então, quanto maior for a diferença entre a concentração de oxigênio no ambiente e a concentração de oxigênio no sangue venoso, mais facilmente será feito o processo de difusão e incorporação do oxigênio pelos peixes. Em função disso, é importante ao conhecermos esse gráfico, ele demonstra para a gente qual é a taxa de consumo de oxigênio em função da concentração ambiental de oxigênio no meio. Percebam que existe uma zona de independência respiratória a partir da qual a concentração do oxigênio no meio, ou seja, a concentração do oxigênio na água, permitirá com que o consumo de oxigênio não seja limitante. Portanto, a partir dessas concentrações, não haverá nenhum tipo de limitação quanto ao fornecimento de oxigênio na questão do metabolismo dos peixes. No caso das tilápias, essa concentração é de 5 miligramas por litro. Embora vocês vejam muitas pessoas falando que tilápias suportam concentrações de 3 a 5 miligramas, níveis abaixo de 5 miligramas já começam a entrar aqui nessa zona de dependência respiratória. Ou seja, a eficiência do processo respiratório ela está sendo diminuída em função da tensão de oxigênio no ambiente. Com isso, poderão existir limitações quanto ao funcionamento do metabolismo dos animais devido à menor disponibilidade de oxigênio no meio. A partir da condição em que o nível de oxigênio no meio é tão limitante, começam então os níveis de oxigênio ambientais que ocasionarão mortalidades. Agora, o que é importante vocês entenderem é que esses valores, da zona de independência respiratória, da zona de dependência respiratória ou do início letal, de oxigênio, eles não são estáticos, ou seja, esses níveis eles podem variar de acordo com, por exemplo, o estágio de desenvolvimento dos peixes. Quando nós estamos preconizando concentrações ambientais de oxigênio,
nós estamos procurando preconizar níveis que permitam com que todas as atividades fisiológicas dos peixes que dependem de oxigênio possam ser executadas no seu nível ótimo, sem nenhum tipo de interferência negativa devido à falta de oxigênio. E quais são os fatores que influenciam no consumo de oxigênio pelas tilápias? Nós veremos a seguir. Então, o primeiro fator que nós iremos conversar é justamente a questão do estágio de desenvolvimento dos peixes. Eu trouxe para vocês um gráfico extraído dos dados que foram estudados pelos autores Burgren e colaboradores em 2019. Nesse estudo, eles demonstram o consumo de oxigênio em tilápias em diferentes classes de peso. Essas classes de peso correspondem a 2, 10, 105 e 240 dias pós-eclosão. Então, eles mediram o consumo de oxigênio desde a fase larval até peixes de aproximadamente 200 gramas. E o que se pode perceber? Existe uma diminuição no consumo de oxigênio com o crescimento dos peixes. Mas atente-se que essa diminuição se dá em consumo de oxigênio por grama de peixe por hora. Portanto, peixes menores, comparativamente ao seu peso, eles têm um consumo de oxigênio bastante elevado. E isso é esperado, pois esses animais apresentam um metabolismo extremamente acelerado, pois estão em taxas de crescimento muito aceleradas. Em contrapartida, peixes maiores ou em fase final de terminação, eles vão ter um consumo de oxigênio proporcionalmente ao seu peso corporal muito menor, porque a taxa de crescimento, a velocidade de crescimento está muito diminuída. Mas é importante ressaltar que, embora proporcionalmente ao peso vivo os peixes maiores tenham um menor consumo de oxigênio, o volume de oxigênio que eles precisam por hora vai ser muito maior do que dos peixes menores. Por quê? Porque a sua massa corporal é muito maior. É isso que explica, por exemplo, se nós tivermos um lago em que nós tenhamos várias tilápias de vários tamanhos e no momento de hipóxia, ou anóxia, que os peixes maiores serão os primeiros a morrer, porque eles serão aqueles que primeiro atingirão, ou que primeiro sentirão a faixa letal da concentração de oxigênio, pois eles demandam altas quantidades de oxigênio para atender ao total da sua massa corporal. Bom, aqui nós temos um outro gráfico, também elaborado a partir dos dados daquele estudo anterior, e aí eu gostaria de fazer uma correção. Aqueles pesos são correspondentes a 2 dias pós-eclosão, 30 dias pós-eclosão, 105 e 240. Então, a segunda idade dos peixes é de 30 dias pós-eclosão e não 10 dias, como eu havia falado anteriormente. Outro fator que eu gostaria de conversar com vocês é a questão da temperatura da água. Nós já discutimos que a tilápia apresenta faixas adequadas de temperatura da água e que, por isso, nós devemos nos atentar sobre as práticas de manejo, que devem ser feitas com as tilápias, principalmente no tocante à alimentação, nas diferentes faixas de temperatura. Uma vez que as tilápias, de novo, gostaria de ressaltar para vocês, isso nunca pode ser esquecido, são animais ectotérmicos, ou seja, todo o seu metabolismo será influenciado pela temperatura da água. E também, agora veremos, o processo respiratório. Então, o que nós podemos observar aqui? Que independente da idade, o consumo de oxigênio ele se eleva com a temperatura da água. Então veja, foram testados
três diferentes temperaturas, 25, 30 e 35. 25 e 30 podem ser consideradas temperaturas dentro da faixa adequada de produção de tilápias. Seria o limite inferior da faixa ótima e o limite superior da faixa ótima. Só que 35 graus Celsius já é considerado uma temperatura elevada. E aí o que eu gostaria que vocês percebessem? Que a elevação da concentração do oxigênio com 35 graus Celsius, ela é maior, né? Ela é mais acentuada quanto menor são os peixes. De novo, isso mostra que além da elevação do metabolismo desses animais, nesses estágios de desenvolvimento, devido à temperatura, o metabolismo delas, que está mais acelerado, que está com taxas de crescimento bastante aceleradas, também irá responder mais rapidamente. Por isso, né, nós devemos ter em mente que problemas de falta de oxigênio podem ser muito mais complicados, né, no tocante a estocagem dos peixes, a decisão de estocagem dos peixes nas fases iniciais do que nas fases mais tardias. Eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês. Quando nós trabalhamos com percentual, quando nós pensamos na estocagem dos peixes em biomassa e não em número de peixes, entendam que 1 quilo de peixes com 30 dias pós-eclosão terá um consumo proporcional ao peso vivo maior de oxigênio do que peixes que têm, por exemplo, 200 gramas. Então, se eu consigo estocar, né, 10 peixes de 200 gramas num ambiente, eu não poderei estocar, né, 10 peixes de 200 gramas, dá 2 quilos, eu não conseguirei estocar neste mesmo ambiente 2 quilos de peixes de 1 grama. Por quê? Porque esses peixes têm um consumo proporcional de oxigênio muito maior. Outro fator que é importante também se ter atenção é quanto à questão da alimentação dos peixes em função dessa temperatura da água. Então entendam o seguinte, se a temperatura da água está muito elevada, naturalmente o consumo de oxigênio já vai ser maior. Isso é fato. Agora, se nós alimentarmos esses animais, o oxigênio que vai ser demandado para metabolizar esse alimento, para fazer o aproveitamento dos nutrientes, vai aumentar quase que exponencialmente, né? Então, assim, a demanda de oxigênio ela pode aumentar 2, 3 vezes 1 hora após a alimentação. Nesse sentido, em temperaturas muito elevadas, não é recomendável que se aporte alimento para os peixes, ou se o fizer, se faça em taxas menores do que usualmente são feitas. A não ser que você tenha um sistema de aeração que propicie a esses peixes suprir toda essa diferença de oxigênio que é necessária devido à elevação da demanda no momento da alimentação nesse ambiente de altas temperaturas. Um outro fator que também irá impactar o consumo de oxigênio é a velocidade de natação dos peixes. E por que isso é importante a gente saber? Ora, porque principalmente quando a gente está pensando na produção de tilápias em tanques-redes, é bastante usual que muitas vezes esses tanques-redes estejam instalados em ambientes lóticos, ou seja, ambientes que têm a presença de correnteza, como rios, como braços de rios. Portanto, a velocidade com que essa correnteza vai passar pelos tanques-redes também irá influenciar a necessidade de oxigênio.
Tudo bem, professor, mas se está passando mais água, também está passando mais oxigênio. Sim, com certeza. Só que a necessidade maior dos peixes de lutarem contra a corrente vai fazer com que a demanda basal de oxigênio, ou seja, aquela demanda mínima para a manutenção da vida, seja aumentada, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Então, a 30 centímetros existe uma demanda próximo de 200 miligramas de oxigênio por quilo de peixe por hora. Quando se dobra a velocidade, essa demanda mais do que dobra, chegando próximo a 500 miligramas. Então, essa demanda maior de oxigênio, ela vai ser utilizada para a manutenção da vida e não vai ser, então, utilizada para o crescimento. Então, esses peixes, quando estiverem mantidos em ambientes com correntezas acima do recomendado, eles vão perder grande parte da energia que poderia ser direcionada para o crescimento apenas para a manutenção da vida, no sentido também da alimentação e da respiração, pois eles precisam lutar contra a corrente para se manter estáveis no corpo d'água. Aqui eu gostaria de chamar e a conversar com vocês sobre um dos pontos que talvez mais influencie o consumo de oxigênio, que é a questão da alimentação. Então vejam, quanto maior a quantidade de alimento fornecida aos animais, maior será a necessidade de oxigênio que esses animais demandarão para poder metabolizar e aproveitar todos os nutrientes presentes neste alimento. Então isso é fato, tá? Peixes alimentados terão um consumo de oxigênio muito maior do que peixes em jejum. Por isso que o jejum é uma prática muito adotada em diferentes momentos da rotina de manejo numa tilapicultura. Por exemplo, ao se fazer o transporte de peixes, se recomenda um jejum prévio de 24 a 48 horas, dependendo do estágio de desenvolvimento e do sistema de produção que é utilizado. E esse jejum ele tem por objetivo justamente diminuir o consumo de oxigênio no ambiente de transporte e, com isso, fazer com que se consiga transportar uma biomassa maior de peixe por volume de água presente no ambiente. A taxa de alimentação ela também vai ser importante ser definida dependendo de como ela é feita na propriedade. Se os peixes são alimentados até a aparente saciedade ou se os peixes são alimentados em percentual da biomassa, ou seja, fazendo uma alimentação controlada. Em geral, peixes que recebem alimentação controlada, ou seja, em percentual da biomassa, vão ter um consumo de oxigênio menor. A alimentação controlada ela é preconizada porque ela, em geral, vai apresentar índices de conversão alimentar melhores. Por outro lado, a alimentação até a aparente saciedade, ela, em geral, ela resulta em taxas de crescimento mais elevadas, mas também elas vão exigir um aporte de oxigênio maior para os peixes, uma vez que a exigência de oxigênio por parte dos peixes vai ser maximizada. Então, essas estratégias de alimentação têm que estar concatenadas com o nível tecnológico da propriedade e com a conversa que nós já tivemos antes, que é o quê? A definição da capacidade de suporte do ambiente onde essas tilápias estão sendo produzidas. Então, a definição tanto da taxa de alimentação, ou seja, quanto de ração será fornecida aos peixes num período de 24 horas, como também da frequência de alimentação, ou seja, qual é o número de alimentações que esses peixes devem receber ao longo do dia, deve ser definida não só com base, por exemplo, no tamanho dos animais, mas também na capacidade que existe do sistema de produção de prover o oxigênio necessário para que esses peixes consigam metabolizar adequadamente esse alimento que está sendo recebido. Além da
quantidade ou da frequência de alimentação que é fornecida aos animais, um outro fator que pode influenciar é o perfil nutricional das dietas. Então eu trouxe para vocês aqui avaliarem, observarem o resultado de um estudo em que foram avaliados 4 tipos de dietas. Uma dieta com alta relação proteína digestível e energia digestível, ou seja, a quantidade de proteína digestível ou a energia era advinda principalmente da proteína, mas a única fonte energética não proteica utilizada era o lipídio. Quando se utiliza o amido, numa relação também alta, essa segunda dieta aqui, se utilizou então o amido como fonte energética não proteica. E quando a relação foi baixa de proteína e energia digestível, proteína digestível e energia digestível, ou seja, se elevou a quantidade da fonte energética não proteica, seja ela lipídio ou amido, e se diminui como fonte de energia. Com isso, elevando-se o consumo elevando-se o consumo da energia da ração, se minimiza o uso da proteína como fonte de energia. E o que se pode observar aqui? Um resultado bastante interessante, onde quando a proteína é grande parte da energia que é provida aos peixes através da ração, veja que o consumo de oxigênio é alto, independente da fonte energética ser lipídio ou amido. Por quê? Porque o processo de uso da proteína como fonte de energia é um processo custoso para os peixes. É custoso porque, primeiro, precisa haver um processo de deaminação, ou seja, precisa se retirar o grupamento amina dos aminoácidos, e depois, esse é um processo que tem um alto incremento calórico. Então, a energia líquida, aquela que realmente é direcionada para o crescimento dos animais, ela acaba sendo menor, baixa, né, quando a proteína é a principal fonte de energia. Por outro lado, mas professor, aqui foi feito o quê? Foi feito uma baixa concentração energética, a energia vinha de outros lugares, vinha do amido e do lipídio. Mas não houve uma diferença significativa quando o amido foi utilizado em relação às dietas que tinham uma maior relação proteína digestível e energia digestível. Sim, e isso nos mostra o quê? Que embora tilápias, mesmo sendo peixes onívoros que conseguem aproveitar uma grande quantidade de carboidratos, eles não conseguem aproveitar tanto quanto outras espécies animais. Portanto, quando se pensa em fonte de energia, o lipídio ele é muito mais eficaz no sentido de se fornecer uma energia em alta concentração que vai ser mais absorvida e mais aproveitada pelos animais. Consequentemente, com um custo metabólico menor. E esse custo metabólico menor vai ser entendido como o quê? Como também um consumo de oxigênio menor. Aqui também eu gostaria de mostrar esse gráfico, fruto daquele mesmo trabalho que eu mostrei anteriormente para vocês. A ingestão de energia das dietas ela é limitada pela disponibilidade de oxigênio no meio. Ou seja, se você tem uma maior disponibilidade de oxigênio, se você tem uma maior concentração de energia na dieta, você vai ter uma demanda de oxigênio menor. Se você tem quantidades de energia menor na dieta, você vai ter uma demanda de oxigênio maior. Ou seja, a relação entre a energia ingerida e a quantidade de oxigênio demandada foi inversamente proporcional. Voltando então ao assunto de taxa de alimentação, também é importante a gente perceber a relação que existe da quantidade de alimento que é fornecido por dia com o quê? Com a visibilidade do disco de SEC.
Então, essa visibilidade do disco de SEC, que está aqui representado por essa linha pontilhada verde, ela vai diminuindo em função do aumento do arraçoamento. Ora, nós já vimos, se a turbidez fitoplanctônica, se a produtividade primária é aumentada, o que vai acontecendo? As concentrações de oxigênio, principalmente no início da manhã, elas vão diminuindo, podendo chegar em valores bastante limitantes. Então, na hora de se fazer a alimentação dos peixes, na hora de se definir o manejo alimentar dos peixes, também é importante fazer esse planejamento em função do quê? Em função, né, da carga de ração que aquele ambiente é capaz de metabolizar, vamos dizer assim. Não é o termo mais adequado, mas é um termo que é entendível. O que seria essa metabolização da ração pelo ambiente? É a capacidade que o ambiente vai ter de fazer todo o processo de decomposição dos restos alimentares, das fezes e dos compostos nitrogenados que são gerados de maneira rápida, para que isso não prejudique os peixes. E esse processo de metabolização, ele vai ser mediado e está diretamente ligado às concentrações de oxigênio presentes no meio. Embora muitas tabelas de arraçoamento preconizem apenas você observar o peso e a temperatura dos animais, eu tenho aqui que reforçar para vocês que a medição do oxigênio também deveria ser feita momentos antes de se fazer o processo de alimentação, para se definir se aquelas taxas que estão sendo planejadas, elas deveriam ser realmente utilizadas na sua totalidade. Além disso, é uma boa prática de manejo em sistemas que têm altas taxas de arraçoamento que se faça, quando disponível, que se ligue os aeradores. Mas o ideal não é você ligar os aeradores no momento da alimentação ou logo depois da alimentação. O ideal seria que você ligasse e mantivesse ou elevasse as concentrações de oxigênio momentos antes da alimentação. E aí eu vou explicar por que agora. Que o oxigênio é essencial para a vida, todo mundo sabe. Na maioria da literatura existente, o que vai se passar para vocês são aqueles valores de oxigênio que são melhores ou para o ótimo crescimento ou os valores mínimos, né, para a sobrevivência dos animais. Mas o que poucas pessoas conhecem é o conceito de oxigênio dissolvido incipiente, que é justamente o nível de oxigênio a partir do qual, se ele estiver inferior a isso, vai haver uma limitação na ingestão de alimento pelos peixes. E com isso, o crescimento dos animais está sendo diretamente influenciado pelos níveis de oxigênio. Então, o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês? Nesse gráfico tem a ingestão de alimento e as concentrações de oxigênio no meio. Esse estudo foi feito com tilápias do Nilo em duas classes de peso, entre 68 e 80 gramas e entre 200 e 230 gramas. Aqui estão os valores exatos. O que se percebe? Que a partir, nos peixes menores, a partir de 3 miligramas por litro, não houve diminuição na ingestão do alimento. Ou seja, a ingestão de alimento ela não foi influenciada significativamente a partir de 3 miligramas por litro em peixes menores, quando a concentração ambiental estava menor. Agora percebam que no caso dos peixes maiores, esse valor a partir do qual não existe limitação da ingestão de alimento, ele é maior, ele é em torno de 5 miligramas por litro. E aí, isso reforça aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Existem valores a partir do qual não existe nenhuma limitação para o crescimento dos peixes, e no caso da maioria das espécies de peixe, incluindo a tilápia, esse valor está em torno de 5 miligramas por litro, e existem valores
que, embora aparentemente não existam um problema de sobrevivência dos animais ou que não existam limitações no sentido de comportamentos relacionados à falta de oxigênio, mas que eles são limitantes, ou seja, o crescimento dos animais está naquela zona em que a respiração dos peixes ela é dependente, o crescimento vai ser dependente da concentração de oxigênio, percebe? Então é justamente isso que esse gráfico nos mostra. Ele nos mostra que a ingestão de alimento pelos peixes está direcionada à disponibilidade de oxigênio e que isso varia de acordo com o peso dos animais. E aí, meu amigo, o que acontece? Num sistema de produção com altas densidades de estocagem, como a gente vê aqui na região, 5, 6, 7, às vezes até 10 peixes por metro quadrado, né, pensando ali em quase entre 5 e 10 quilos de peixe, né, entre 4 e 9 quilos de peixe por metro quadrado, fica muito difícil você atingir esses valores aqui de oxigênio. Então, vai chegar num determinado momento em que a ingestão e a conversão desses animais está sendo limitada não pela qualidade da ração, mas sim pelo oxigênio. Só que isso é uma coisa que é difícil mensurar. Então, as pessoas, em geral, trabalham com esses níveis de conversão que são aceitáveis, pensando na questão da qualidade da ração, pensando na questão do manejo alimentar, mas não pensam que, por exemplo, o oxigênio pode ser limitante nesse sentido e que pode ser realmente o que está sendo limitante. Então, de novo, pensar em alimentação de tilápias, pensar em densidade de estocagem sem levar em consideração a questão do oxigênio é muito complicado. De novo, o conceito essencial que a gente tem que entender é o sistema de capacidade de sustentação. E aí, por mais que a gente acabe ensinando para vocês, né, os parâmetros de qualidade de água de maneira separada, é importante vocês entenderem que eles sempre vão estar intrinsecamente relacionados. Então, a temperatura da água ela vai influenciar o quê? A solubilidade do oxigênio no meio. Quanto maior a temperatura da água, menor a solubilidade do oxigênio no meio. E aí, de novo, menos solubilidade de oxigênio, mas mais apetite por parte dos peixes. Vocês percebem como isso começa a ser uma equação complicada de se resolver e difícil de se resolver, e as pessoas querem tornar simples uma coisa que não é simples. Eles querem simplesmente uma receitinha de bolo, que não dá para fazer uma receitinha de bolo geral quando a gente tem uma diversidade de sistemas muito grandes no nosso país que cultivam tilápias. Mostrando então aqui para vocês também que à medida que se incrementa a salinidade da água, também se reduz a solubilidade do oxigênio. E isso é importante saber porque hoje em dia a gente tem alguns empreendimentos aí, né, de produção de tilápias em ambiente estuarino, em que são ambientes, né, que não tem água doce, e também o cultivo de tilápias consorciados aí com camarão marinho até, usando água de resíduos de dessalinizadores na região semiárida do Brasil. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês por hoje, né, sobre esse assunto. Eu sei que essa aula ficou um pouco extensa, mas é devido à importância que esse assunto tem na produção de tilápias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não fiquem com dúvidas. Agradeço pela atenção e até o nosso próximo encontro.